Olá, tudo bem com você? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Há 21 anos atrás não estava tão bem quanto estou hoje, porque aos 42 anos eu era uma pessoa obesa, com nódulos nos meus seios, com hemangioma no meu útero e com vários problemas de coluna, problemas de dores, estresse, depressão, insônia, gastrite e uma série de probleminhas que nem eu sabia que vinham da obesidade. Quando eu conheci os produtos de nutrição, os quais eu uso hoje, eu recomendo, e eu tive a oportunidade de conhecer um médico nutrólogo espetacular, o nutrólogo mais amado do Brasil, o Dr. Nathaniel Wilnitzki, o qual a gente é amigo hoje, é o meu nutrólogo favorito, é a pessoa que eu ouço, é os cursos que eu tenho, é um pouquinho do que eu sei, e eu estou animadíssima porque na semana que passou ele deu algumas dicas para nós e alguns dados sobre a questão das mulheres, né? Muito se fala no Outubro Rosa. O Outubro Rosa iniciou-se em 1990, né? Quando começou lá nos Estados Unidos e virou política pública. Hoje é muitos exames, é muita promoção para que as mulheres busquem o diagnóstico. Nós trabalhamos basicamente a prevenção e foi através da prevenção que eu não desenvolvi um quadro piorado, digamos assim, de chegar a ter que fazer tratamentos ou fazer algo mais sério. Então, eu tive a oportunidade aos 42 anos, quando começaram os primeiros sintomas e nódulos, eu fiz basicamente algum tratamento médico simples e depois eu conheci uma boa nutrição, então eu vim mudar hábitos, essencialmente isso fez total diferença na minha vida e por isso eu estou aqui compartilhando um pouquinho com as mulheres, porque a gente sabe a dificuldade que é para nós mulheres na nossa correria do dia a dia, ter uma alimentação balanceada, saudável na hora certa, ingerir na medida certa os líquidos necessários, as fibras necessárias, aquilo que, na verdade, promovem a nossa saúde. E a gente precisa se reeducar enquanto mulher. E o Dr. Nathaniel fala que quando a gente educa um menino, a gente educa uma pessoa. Mas quando a gente consegue educar uma menina, a gente consegue educar uma família, na questão alimentar, é claro. Então, é muito importante, são algumas dicas que ele nos dá, né? Então, 365 dias do ano, a gente cuida da nossa natureza, a gente cuida de tudo ao nosso redor. E a gente precisa aprender que nós temos 365 dias do ano para nos cuidar. Principalmente nos cuidar, nos amar, entender que a nossa vida é maravilhosa, que nós moramos no nosso corpo e nós mulheres somos 51,7% da população brasileira. Olha isso, mais de 50%. Então, que sejamos saudáveis, ativas, né? E que a gente possa usufruir de todas as coisas boas que Deus nos deu, né? No Brasil, o câncer de mama é o número 1 e isso nos assusta, porque está sendo está progredindo muito o câncer de mama no Brasil. Aqui alguns dados que ele deixou para a gente, só em 2024 foram 74 mil novos casos de câncer de mama. Isso é preocupante, porque segundo o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer de São Paulo, são 200 casos novos por dia. Então, isso é muito sério para uma população de mais de 50% da população brasileira, que são nós mulheres, e que nós mulheres somos as que educamos a família, que levamos a comida à mesa dos nossos filhos e nossa, e de muitas pessoas que nos cercam, e que a gente precisa pensar sim em saúde preventiva, em alimentação saudável. A gente precisa pensar sim numa hidratação adequada, deixar de levar tantos refrigerantes para casa e pensar mais nos sucos naturais, pensar mais em água,
pensa mais em bebidas saudáveis. Eu estou tomando uma fibra de manga maravilhosa, docinha, e que a gente pode ter saúde intestinal e saúde mental junto. Eu sou apaixonada pelos produtos porque foi o que me deu saúde, o que me dá saúde até hoje, né? São quase 22 anos, porque eu estou com 61 anos completos, indo para os meus 62 anos, e desde os 42 anos eu me cuido. Então, eu tenho embasamento da vida real para falar com vocês, tá? A diferença entre o diagnóstico e a filosofia de uma boa nutrição é que o diagnóstico, ele identifica a doença. E quando você adere a uma filosofia de boa nutrição, você contribui para uma vida ativa e saudável. Tá? Nós trabalhamos com medicina preventiva, que é o nosso dia a dia na mesa. Então, claro que o exame do toque é importante fazer. De cada 100 mulheres, 6 acreditavam que o toque era suficiente e não é. A gente precisa fazer a eco, a mamografia, a gente precisa fazer também todos os exames que o nosso médico pede para fazer. A gente precisa se interessar por nós, né? Mas uma coisa que é fundamental e essencial, a prática regular de atividades físicas. Nós não podemos abandonar os movimentos e que seja pelo menos 5 treinos de 30 minutos por semana. Adote atividade física, faça o que você gosta, não vá forçado para a academia irritada e estressada, que não vai resolver. Procure um treino que você se agrade, algo que te acrescente na vida, alguma coisa boa que você goste de fazer, né? Se for correr, se for caminhar, se for nadar, se for exercício de força, eu amo fazer musculação, eu faço musculação, eu adoro subir e descer escada, eu gosto muito de caminhada, e eu tenho feito atividade física de agachamento, pilates de cadeira, eu faço em casa. Eu sou uma pessoa extremamente ativa aos meus 62 anos. E eu comecei aos 55, porque eu tinha problema muito sério de coluna e eu não podia fazer. Eu tinha hérnias de disco, ciático preso. Eu digo que tinha porque com o Extracal da Herbalife e alguma combinação de produto eu resolvi totalmente o meu problema de coluna. Hoje, aos 62 anos, eu sou uma vovó ativa, uma vovó sem dor, uma vovó que faz o que tiver vontade de fazer. Eu faço esporte radical, eu faço o que eu quiser. Então, assim, você pode corrigir? Pode, como eu corrigi. Então, o que a gente fala? Prática regular de atividade física. Ingerir pelo menos, no mínimo, 8 copos de 250 ml de água todos os dias, mas o recomendado é 35 ml de água por quilo de peso. E isso diariamente. Não tomar água quando sente sede, porque quando sente sede, o nosso organismo já está com o nosso funcionamento comprometendo. Então, a gente precisa ingerir água sem sentir sede, porque a água é a quimioteca dos músculos. Então, nós precisamos, se a gente quer ganhar massa ou a gente quer perder peso, o único caminho que nós temos para facilitar isso é ingerir líquidos saudáveis, água. Ou chá verde, ou NRG, ou a fibra concentrada, Fiber Concentrate, uva, manga. Tem várias opções saudáveis para a gente acrescentar, porque nós precisamos mudar. A gente precisa adaptar alguns hábitos saudáveis à nossa vida para que a gente possa ter um resultado diferente daquele que a gente vem tendo. Manter peso é importante. Quem precisa perder, eliminar, eu falo eliminar, eu eliminei 25 quilos de massa gorda ou de gordura e eu depois, na prática regular de atividade física, eu construí 6 quilos de músculos. Então, nós precisamos entender o que significa a gordura no nosso corpo. Ela causa inflamações, ela é um processo inflamatório. Por isso que a pessoa obesa, ela desencadeia muitas doenças da imunidade. E também desenvolve com muito mais facilidade o câncer. Por quê? Porque a inflamação favorece
que as células adoeçam e inflamem. E uma célula acaba contaminando e matando a outra. Então, isso é sério demais, tá? As pessoas com muita gordura corporal, elas têm disposição a desenvolvimento do câncer. Então, mulheres, a gordura não é apenas a questão estética. E a gordura nós precisamos fazer a eliminação do nosso corpo e não apenas murchar células de gordura naquele processo sanfona, emagrece, engorda, engorda, emagrece, engorda, emagrece. E para eliminar a gordura, a gente precisa ter produtos cientificamente elaborados, coisas naturais e boas, que não comprometam a nossa saúde, que tem muitos métodos por aí para emagrecer, só que tem sérios comprometimentos de saúde agregado. Então, assim, a beleza ela tem que vir de dentro, a pessoa tem que se sentir feliz, saudável e o bem-estar tem que acompanhar a nossa saúde, né? Senão a gente não vai viver muito feliz, não. Eu já vivi as duas situações na minha vida, né? A tentativa de saúde através de remédios e a saúde de verdade através da boa nutrição, bons hábitos e mudanças que eu decidi fazer na minha vida e eu recomendo às pessoas também que quiserem, podem aderir a esse programa que eu aderi e possam também construir a sua saúde, né? A gente trabalha com isso com muita felicidade, a gente não cobra para orientar ninguém. Essa é a parte mais importante, né? Então, vamos construir um organismo saudável. Uma coisa que eu gosto de falar também é em relação ao intestino. De cada 10 mulheres, 7 têm intestino preso. E o intestino preso, ele provoca a constipação, ele provoca dor de cabeça, mau humor, provoca o nosso cérebro não funcionar direito. Quando tu vê, tu tá deprimida, estressada. Quando tu vê, tu tá tomando remédio para dormir. Quando você vê, você já tá ninguém gostando mais de você pelo teu mau humor. Então, a gente precisa pensar também na saúde do nosso intestino. E a ingesta de bebidas alcoólicas, a gente vê muito hoje as pessoas para relaxar, descontrair, ingerindo bebidas alcoólicas. Gente, para relaxar e descontrair, nós temos o NRG, que é maravilhoso, tem o Lift Off, que é maravilhoso, tem a combinação dos produtos que tu pode fazer drinks maravilhosos para desestressar. Senta no teu sofá com um drink maravilhoso e saudável, melhora a tua saúde, contribui com a saúde do teu corpo e com certeza não vai ter estresse. Então, o álcool, na verdade, ele só dá uma aliviada no momento em que você está sob efeito, mas depois o efeito é o contrário. Eu não sou muito ligada a essa técnica de relaxamento. Não fumar é uma coisa que a gente recomenda, porque o cigarro a gente sabe que não traz nenhum benefício para a nossa vida, para a nossa saúde, também não desestressa, né? Ele, na verdade, irrita o nosso sistema nervoso e outros órgãos do nosso corpo, provocando câncer também. A gente precisa realizar o eco, o autoexame de mama, de preferência fazer todos os anos, né? E iniciar um pouco mais cedo, inicia aos 35 anos, né? Evita o estresse, evita as guerras no trânsito, evita tudo aquilo que te irrita, procura evitar, tá? Porque a gente precisa ter técnicas de relaxamento na nossa vida também, que a gente não é de ferro, a gente não consegue, na verdade, manter uma vida saudável, uma vida ativa de verdade, se a gente não tiver a possibilidade de ter tranquilidade na nossa casa, né? Fazer as coisas que a gente gosta com tranquilidade. E até assim a questão família, né? A gente procura sempre, quando senta à mesa, esquecer os problemas, se alimentar mastigando direitinho, conversando ou ouvindo uma música tranquila, uma coisa mais calma do que o nosso dia a dia. Vamos falar assim para as pessoas entenderem. Porque o nosso dia a dia é bem tumultuado. Então, que quando a gente sente à mesa, a gente senta com prazer, que a gente vai se alimentar, a gente vai dar tudo aquilo que as células precisam, a gente vai nutrir o nosso corpo e a gente vai ter a energia necessária para continuar o nosso dia com vigor físico, né, e tal. A gente sempre fala que quem não trabalha perde a família e quem trabalha demais também perde a família.
Então, nós precisamos construir na nossa vida um equilíbrio na vida espiritual, na vida familiar, um equilíbrio na vida financeira, procurar se ajustar um pouco mais, procurar a questão alimentação saudável, porque quando você se sente bem, tudo vai bem. Tu trabalha melhor, tu convive melhor, né? E tudo fica melhor. Os alimentos do reino vegetal são ricos, as frutas, as verduras, os alimentos integrais, né? Promovem a saúde do intestino, evitar refinados açúcares, processados, industrializados, né? E procurar suplementação que tenha fundamentação científica e garantia de resultado. A gente vê muita propaganda, tudo aquilo que tem propaganda demais, às vezes, é meio suspeito, né? Então, a gente precisa ser consciente, né, de buscar, assim, referência, embasamento científico daquilo que a gente vai estar consumindo e olhar se tem mais indicação ou mais contraindicação. É sério essa parte, tá? Então, assim, eu uso colágeno da Herbalife, já tem algum tempo, eu tenho melhorado muito pele, ajustado, não fica a pele com flacidez, né? Fica tudo justinha. Eu emagreci 26 quilos e não fica aquelas coisas sobrando, sabe? Que a gente não gosta. Melhora a celulite, melhora muito o ajuste corporal com o nosso colágeno, melhora as articulações, né? O movimento, melhora as linhas de expressão. Claro que algumas sempre vai ter, porque a idade chega, eu já tô com 62 anos, mas as minhas linhas de expressão estão bem amenas, eu já tive bem mais. E eu estou cada vez melhor, isso anima a gente, né? O nosso colágeno contém whey, 9 gramas de proteína, então ele serve como um lanche saudável e um pós-treino, ou uma ceia, e ele ajuda a prevenir câncer, tá? Porque ele contém vitaminas, é poderoso antioxidante também. O Extracal, que eu comentei com vocês meu problema sério de coluna, que resolveu meu problema sério de coluna, era para cirurgia, 3 hernias de disco. Eu não fazia cirurgia porque eu era obesa e a minha pressão era extremamente alta. Então, quando eu perdi os 25 quilos, antes ainda, quando eu eliminei em 3 meses 18 quilos, a minha pressão já começou a normalizar, minhas dores também. Acabou que os médicos foram me dando alta e me liberando dos medicamentos. Então, não tirei nada sem os médicos acompanhar. Então, eu sempre indico os produtos para os meus clientes, eu acompanho eles, mas também eu digo, respeita o teu médico. Se ele disser que você precisa tomar o remédio, tu vai tomar. Claro que tem médico que também diz que não é para usar nutrição e suplementação, que não é necessário. Mas, se ele não for nutrólogo, não é uma informação que ele pode estar passando para o cliente. Tá? Então, precisa ter informação sobre isso também, tá? Então, eu sempre recomendo que procure um médico nutrólogo, se você for tratar alimentação com o médico, tá? Então, o que mais? Nós trabalhamos também com essa questão da quantidade do cálcio. E cálcio, ele precisa conter cálcio, magnésio e vitamina D, e precisa ser biodisponível. Por quê? Para não provocar excesso. O cálcio que eu uso. No início eu usava 6 tabletes por dia o primeiro ano. Segundo ano eu comecei a usar 3 e agora eu uso 3 por dia. Por quê? Porque eu preciso um para o meu coração, um para os meus ossos, que a reserva não pode ser consumida, né? Que são os meus ossos, então eu tenho que preservar a massa magra e a massa óssea. E por isso, então, eu consumo 3 tabletes, que equivale realmente à medida certa de cálcio, que é de 1 grama por dia que a gente precisa ingerir, tá? O Herbalife Line Ômega 3, eu sou apaixonada por esse produto, ele é anti-inflamatório natural. Então, quando você consumir esse produto, além de facilitar a circulação, melhorar as varizes, melhora a circulação intraocular, melhora a circulação no cérebro, melhora tudo. As varizes quase somem todas, tá? Não somem todas aquelas que você já tinha, mas vai evitar de ter as próximas.
Então, eu sou muito feliz com esse produto, trabalha coração, trabalha músculo, ele favorece que tudo flua no nosso corpo. Eu sempre digo que é o bardalzinho do nosso corpo. Nós precisamos tanto quanto o nosso carro, né? Ele é um antioxidante e ele contém vitamina E, ajuda a visão. Eu não uso mais lente para controle de estigmatismo, porque eu não tenho mais o problema de estigmatismo. E também tem um produto chamado Onactive Drink. Eu tô falando só algumas dicas hoje, eu não tô falando específico de produto hoje. O Onactive Drink é um produto que é 10 em 1, que foi criado para os 40 a mais. Então, a gente pode usar como um lanche também, contém whey, contém tudo aquilo que uma pessoa 40 a mais precisa utilizar uma vez por dia para prevenir as doenças, para melhorar a visão, para evitar Alzheimer, para evitar Parkinson, para evitar aquelas carências que o nosso organismo vai tendo ao longo da vida. Que a gente vai desequilibrando a nossa alimentação, a gente vai enfraquecendo pela questão da idade. Então, uma criança, ela precisa de muitos nutrientes, de muito isso, muito aquilo, a gente cuida que não pode faltar nada para uma criancinha. E a pessoa de uma idade em diante, na meia-idade a gente até se vira, até o nosso corpo até fabrica alguma coisa quando a gente não ingere. Mas depois dos 40, eu já diria que é depois dos 35, o nosso corpo precisa de isoflavonas naturais, precisa vegetais escuros, precisa uma variedade enorme de frutas e verduras por dia para ter as vitaminas, né? Vitaminas são as aminas da vida. Se faltar vitamina no nosso corpo, nada funciona. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Então, nós precisamos evitar que o diagnóstico de qualquer doença apareça positiva na nossa vida. Eu trabalho isso hoje para a minha vida, procuro orientar as pessoas na vida delas, porque eu não quero ser uma pessoa que vou enterrar o que eu sei. Eu quero passar aquilo que eu sei para as pessoas, porque Deus nos disse que é para a gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, a gente precisa nos amar primeiro. A gente precisa se cuidar. E já tá faltando água. Uma delícia. Não precisa estar espremendo manga, sujando a mão. É pronta, é doce, é uma delícia. Não contém açúcar, tá? Só contém frutose e as fibras necessárias. Então, ingerir fibras hoje, até criança adora isso, porque é gostoso. Então, a filosofia de nutrição que nós defendemos é a prevenção. Então, a gente tem orientação na Associação Americana de Nutrição, eu já qualifiquei, já tive oportunidade de cursos, já tive cursos fora do Brasil, no Chile, com o Conselho Médico e Científico Mundial da empresa. E o que a gente aprende é que a gente precisa trabalhar a prevenção. Então, a gente ouve falar muito disso, mas na prática, se a pessoa por si só não se interessar por essa área, ela não vai acontecer, porque dentro da saúde pública não existe saúde preventiva, existe apenas o tratamento. Então, a gente precisa, enquanto filho de Deus, ou enquanto ser humano, ou como você quiser, eu prefiro dizer que eu sou filha do grande mestre, eu sou filha do Papai do Céu, eu sou uma pessoa abençoada porque eu tive a oportunidade de ter a minha saúde de volta. Então, de maneira geral, a informação preventiva é mais importante do que a informação do diagnóstico. Então, busquem essa informação preventiva, mulheres. Nós estamos no Outubro Rosa. Eu estou de preto, eu não lembrei da minha camisa rosa. Eu tenho a camisa rosa. Inclusive, alguns anos atrás, eu até fiz algumas palestras sobre a alimentação saudável e aquilo que seria bom para as mulheres, né? Mas assim, eu decidi gravar esse videozinho porque muito mais mulheres vão poder ter algumas dicas bem importantes, né? Então, a informação preventiva, ela é muito importante, né? Os exames clínicos, eles vão buscar o tratamento mais cedo.
né? Mas a saúde preventiva, ela continua andando lado a lado. Nós precisamos buscar atividade física, a ingerir a nossa água diariamente, a suplementar adequadamente, tá? Buscar suplementos com garantia, suplementos que sejam aprovados. Nós precisamos reduzir os casos de câncer. E nós só vamos conseguir isso se a gente for trabalhando essa questão da prevenção, né? Cada centavo investido na prevenção economiza milhares e milhares de reais. Com certeza, porque é muito mais barata a prevenção do que a tentativa de cura. Porque a gente sabe que tem alguns casos que tem cura, mas tem muitos casos que não tem cura. Entre os 49 e 59 anos é o tempo em que mais se manifesta a doença, tá? Então, entre os 40 e 59 anos. Hoje já está se manifestando em alguns casos até mais cedo. Então, a gente recomenda, né? Até pela questão de muito mais métodos anticoncepcionais, a minha mãe diria a modernidade trouxe muitas doenças. E se ela estivesse aqui, eu iria dizer a ela, a senhora tem razão. Então, a gente precisa voltar a nossa alimentação para mais natural. Nós estamos num mundo onde você vai num supermercado, você compra comida pronta para o mês inteiro. Só coloca no micro-ondas e acaba o resto dos nutrientes que aquele pobre alimento tem. Porque ele já é industrializado, ultraprocessado e ainda aditivado. Vamos falar assim. Mas aditivado com coisas não tão saudáveis. Corantes, conservantes, acidulantes, tudo aquilo que provoca antes essa doença terrível que a gente está comentando nesse mês de outubro. Então, gente, vamos pensar em cozinhar feijão. O doutor Nathaniel fala que é para abrir menos embalagens e descascar mais. E eu já diria que tem coisa que nem precisa descascar. Então, vamos ser aquelas mulheres que gostam de fazer uma comidinha, que sente prazer em fazer uma receitinha mais natural, né? E que nós temos dentro da nossa empresa mais de 1.500 receitas, onde os ingredientes todos estão prontos. Sabe aquela mulher que não tem tempo e que não gosta de cozinhar? Deve estar conosco. Por quê? Porque aqui nós temos tudo aquilo que as nossas células precisam. Em forma de pó, em forma de tablete, em forma prática, que você vai ali na Wayfeira, você já faz um waffle saudável ali para tomar com suco delicioso. Aqui já tem um lanche para o teu filho, para tua filha, para toda a família. Tudo balanceado, né? Já existe a ração no pacotinho, a medidinha para o nosso cachorrinho, para o nosso gatinho, para o nosso coelhinho, para todos os nossos amados bichinhos de estimação. A gente busca o veterinário e busca comidinha balanceada. E essa filosofia nós precisamos trazer para nós, para nossa vida, para nossa família. Isso, gente, é investir. Investir em algo de maior e melhor que nós temos, que é a nossa família, que é a nossa vida, né? E a gente sempre fala que gasto é aquilo que você usa um dinheiro e que ele não te traz um retorno de benefício. E investimento é aquilo que rende algo para você. Pode render, quando aplica lá no banco ou em algum lugar, rende juros. Na nossa saúde, nós rendemos anos de vida, qualidade de vida. Nós rendemos saúde, energia, disposição. Nós rendemos beleza que vem de dentro. Porque às vezes a gente conserta muita coisa por fora, mas se aqui dentro não estiver consertado, seja na área sentimental, espiritual, na nossa vida, saúde, em algo que nos atrapalha, a gente não vai ter o bem-estar. Então, em tudo, eu sempre digo, de manhã agradeça a Deus que você tem mais um dia para viver, muitos não acordaram. Agradeça a Papai do Céu por tudo que Ele te deu e Ele te dá todos os dias. Nós vivemos num país rico.
Agradeça a Deus pela tua família, agradeça a Deus por tanto que nós temos. E que a maior riqueza, gente, é você poder acordar bem, dormir bem e se sentir bem. Essa é a maior riqueza, porque isso o dinheiro não compra. Nós podemos comprar um medicamento, um exame, um médico bom, mas se a gente tiver alguma doença, que de repente por algum motivo ela não seja curável totalmente, e algumas até que dependem de tratamento a vida toda. Eu sei que eu passei 11 anos da minha vida em tratamento, e eu sei que eu estou vivendo 21 anos sem nenhum tratamento. Então hoje eu posso falar e assim, ó, Deus, muito obrigada. Obrigada por um dia alguém ter vindo na minha casa e dito assim, eu tenho a solução para você, minha mãe, que eu estava morrendo, tá? O que eu tô falando hoje é o que eu sinto, é o que eu vivi e o que eu estou vivendo. Então eu tô muito animada, eu me emociono porque eu fui uma transformação. Eu sou uma transformação e eu posso ajudar as pessoas a fazerem a transformação corporal e a transformação na vida delas, com pequenas mudanças de hábito diário, tá? E assim, nem tudo na vida é dinheiro. Dinheiro é importante, mas não é tudo. Então, assim, aumente tanto a nossa saúde, aumente tanto a sua saúde, eu aumento minha saúde, aumentamos as nossas saúdes, até que as doenças deixem de acontecer. Essa foi a frase que o Dr. Nathaniel pronunciou no seu Hora Saudável da última semana. E eu assim, absorvi essa frase porque eu achei o máximo. Aumente tanto a sua saúde que a doença deixe de existir. E eu fiz isso. Eu fui aumentando a minha saúde, equilibrando o meu peso, trazendo para mim um novo biotipo corporal, com muito mais massa magra, com muito mais força, muito mais vigor, muito mais energia. E hoje eu posso fazer o que eu quiser aos 62 anos. E eu posso dizer para você, vale a pena. Está valendo a pena. Hoje eu não sou mais preocupada com móveis, eu não sou mais preocupada com coisas que eu me preocupava no passado. Hoje eu preocupo-me muito todos os dias. Eu me preocupo todos os dias. Como eu vou acordar e como eu vou me deitar. Eu quero acordar feliz e saudável com energia e eu quero ir dormir da mesma maneira, com muita energia, disposição e alegria. E assim eu vivo. E eu gostaria muito que você também pudesse usufruir de um estilo de vida assim, que você pudesse se sentir assim. Eu agradeço. Eu só tenho a agradecer pelo primeiro dia em que eu tomei o primeiro chá, os primeiros tabletes, o primeiro shake. E hoje eu posso dizer, nenhum dia desses 21 anos eu relaxei com o uso dos produtos. E eu posso dizer a vocês, a gente não precisa usar todos os produtos todos os dias, mas a gente precisa usar alguns produtos todos os dias com muita disciplina. Ouça o coach, ouça a pessoa, eu tô falando de coach na área da informação, de como você usar esses produtos, aprender a fazer as receitas e como você usar dentro da tua casa. Inclusive tem um programa fantástico que, se você quiser, você pode entrar em contato comigo e você pode comprar direto de fábrica. Inclusive, se for um plano familiar, tem muitas vantagens, que você vai pagar mais barato que a comida do supermercado, que por sinal tá caríssima demais. E pelo menos de cada 200 reais que a gente compra no supermercado, 100 reais nós levamos para casa para adquirir doença. Tá? Então, assim, que Deus nos abençoe, que a gente possa, como irmãos, viver nessa terra,
e um contribui com o outro para que possamos ter um estilo de vida mais saudável e mais ativo e que a gente possa ajudar as pessoas ao invés de ser ajudado. Eu sempre digo isso, eu prefiro morrer vazia, passar a informação daquilo que eu sei, poder ajudar as pessoas. E o dinheiro é só uma consequência. Gente, Deus abençoe, que esse Outubro Rosa sirva para a gente refletir, para a gente fazer alguma mudança no nosso dia a dia, que no próximo Outubro Rosa a gente possa dizer, eu estou melhor. Um grande abraço, um grande abraço. Que Deus abençoe a todas as mulheres do Brasil. Um grande beijo.